Deus Santo, Pai bendito, Deus de toda glória, de todo poder, de toda força, que bênção, Deus, é podermos estar na presença de um Deus Santo, sabendo, Deus, que não seremos consumidos pelos nossos pecados. Tudo isso pela graça e pela misericórdia que Cristo Jesus teve por nós, ao naquele dia, durante sua vida e naquele dia na cruz, assumir o preço do nosso pecado e pagá-lo por completo, Deus, a ponto de sermos chamados de justos mediante a obra de Cristo Jesus e do seu sangue sobre nós. Que privilégio nós temos, Deus, de saber isso, de saber essa verdade, de crer em Cristo Jesus e confessar esse nome sobre toda a terra. Que bênção é sabermos, Deus, que fomos redimidos, que fomos restaurados, que éramos escravos e hoje somos libertos, que estávamos perdidos, mas agora estamos achados. Que bênção, Deus, é poder reconhecer a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, sendo imerecedores, totalmente imerecedores do seu infinito amor. Pedimos a sua bênção sobre as nossas vidas durante o restante desse culto, para que o nosso coração, nossas mentes, eles estejam voltados a Ti, de tal maneira que o Seu nome seja celebrado e que possamos verdadeiramente glorificar o Senhor com tudo que somos e com tudo que temos. Cuida da Tua igreja, cuida dos presbíteros da nossa igreja, dos diáconos da nossa igreja, das lideranças das sociedades, que todos, Deus, possam ver a bondade do Senhor, receber a sabedoria do Senhor e ser guiados pelo Senhor, para que essa igreja em todos os dias, Deus, esteja caminhando, Deus, para a glória do seu santo nome, para bendizer o Senhor e para reconhecer que o Senhor é Deus. Cuida, Deus, especialmente da nossa congregação, que possamos nos fortalecer cada dia mais e vermos, Deus, a boa mão do Senhor sobre nós. Que o Senhor nos sustente para que possamos brilhar a luz de Cristo, Deus, nessa cidade do Eusébio, e que o povo desse lugar possa reconhecer que aqui no meio de nós há uma igreja que louva ao Senhor, que dedica-se a uma adoração santa a Ti e que se empenha não só a ouvir a palavra de Deus, mas também a viver a palavra de Deus. Oramos também pela igreja que nos plantou, a nossa igreja sede do Cambeba. Pedimos a sua bênção sobre eles também, especialmente nesse momento especial, depois do evento que tiveram nessa semana, agora com o pastor Alan Kleber, proclamando o Teu Evangelho ali, que o Senhor também use esse tempo, Deus, para frutificar para a glória do Seu nome, que o povo de Deus possa reconhecer a Sua bondade e a Sua misericórdia em toda e qualquer situação. Nos lembramos do nosso país em nossas orações. Pedimos a misericórdia do Senhor sobre nós, para que a gente possa ver a Sua bondade, a Sua misericórdia sendo manifestas, Deus, nesse país que nós temos vivido. Que o Senhor traga alento àqueles que sofrem, traga possibilidades melhores àqueles que estão buscando ter uma vida mais justa, mais reta. Pedimos que o Senhor traga segurança a esse povo, que o Senhor traga governantes bons, especialmente nesse ano de eleição, que o Senhor converta o coração daqueles que serão eleitos, para que eles possam prontificar-se, Deus, a servir ao Senhor, que eles possam servir com justiça essa nação, para que haja paz no meio de nós, especialmente, Deus, sobre a Sua igreja que habita sobre esse país. Que o Senhor coordene tudo, Deus, da maneira como o Senhor quer. Já sabemos que isso irá acontecer, mas clamamos, Deus, pela graça do Senhor sobre a nossa nação, para que possamos ver o cuidado e o alento do Senhor também em um país que tem vivenciado por muitos e muitos anos, Deus, lutas constantes sobre nós. Nos lembramos também, Deus, daqueles países em perseguição. Nos lembramos nessa semana, Deus, do Marrocos, um país que não é tão grande assim, que já foi muito cristão no passado e hoje foi basicamente dominado pelo islamismo,
praticamente toda a população é islâmica. Os poucos cristãos que ali estão, Deus, têm padecido e têm pagado um alto preço por portarem o seu nome, por se testemunharem, Deus, a pessoa de Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Oramos pela sua providência sobre eles, para que o seu Santo Espírito dê força a eles. Sabemos, Deus, que o tesouro desses irmãos está somente na eternidade, que provavelmente, Deus, a vida deles nesse mundo será uma vida de tribulação, de angústia e provavelmente de dor, mas nós cremos, Deus, que tudo isso passará, porque a nossa esperança não está aqui, mas ela está na eternidade com Cristo Jesus. Fortalece a sua igreja, dá vigor à sua igreja no Marrocos, que eles consigam, Deus, continuar, Deus, a defender o seu nome, a testemunhar a Cristo Jesus como Senhor, a se manter firmes na fé até o último momento, Deus, até diante das ameaças que vêm contra eles, até diante das perseguições que estão sobre eles, para que eles permaneçam em Ti até o fim. E que aquela palavra, Deus, que o Senhor diz nas Santas Escrituras, de que aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da glória, seja dada a todos aqueles, Deus, que hoje padecem no Marrocos. Que eles partam dessa vida para receber a coroa na glória, na presença de Cristo Jesus. Cuida deles e cuida de nós também, do nosso coração. Nos ajuda a ver a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia e nos fortalece cada momento, Deus, para a honra e para a glória de Cristo Jesus, o nosso Deus. Amém. Amém, meus irmãos, abra comigo sua Bíblia agora em Lucas, mais uma vez. Lucas 1. Hoje continuamos nossa exposição no Evangelho de Lucas. Começamos semana passada, hoje leremos Lucas 1, dos versículos 5 até o versículo 25. Lucas 1, de 5 a 25. Para as crianças que estão aí anotando, né, já que não temos slides, o tema desse sermão é Silêncio Quebrado, Aliança Restabelecida. O texto é de Lucas 1, de 5 até o versículo 25. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso, e ele fala com a sua igreja mediante as seguintes palavras. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor
no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Porque eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admiravam-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar por mais uma vez, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Deus Santo, nós lemos a Tua palavra, clamamos ao Senhor agora pela Sua graça, pela Sua misericórdia sobre nós, para que o Senhor nos fale ao coração mediante a exposição da Sua Sagrada Escritura. Que Cristo Jesus brilhe, reine e governe por meio da Sua palavra, e que a glória do Senhor se torne manifesta em nosso meio. Essa é a nossa oração e assim fazemos em nome de Cristo, Senhor da igreja. Amém. Meus irmãos, estamos no início do Evangelho de Lucas. Estamos, diferente de outros evangelhos, no início também de um outro momento para a igreja de Deus, especialmente para o povo judeu. Nós sabemos que historicamente existe um grande intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois que o último dos livros do Antigo Testamento foi escrito, que a última profecia foi entregue à igreja, depois que o Senhor pela última vez convocou o povo de Israel a se arrepender dos seus pecados e a se voltar para Deus de maneira contrita, e pela última vez também o povo de Israel ignorou o chamado do Senhor, desprezou o mensageiro e continuou vivendo a sua vida da maneira como que quisera. Houve 400 anos praticamente de silêncio da parte de Deus. O Senhor, por 400 anos, Ele não enviou profetas, Ele não enviou reis, Ele não enviou juízes, e por esses 400 anos, o povo de Israel permaneceu cativo, não só dos impérios que os governavam, mas principalmente do pecado que controlava os seus corações. É muito triste ver como o povo, que era o glorioso povo de Deus do Antigo Testamento, na medida que vemos a exposição dos evangelhos, também percebemos como a lei, como a verdade de Deus, como os mandamentos do Senhor e os ensinos das Escrituras, eles foram pouco a pouco sendo abandonados pelo povo de Deus. Esses 400 anos de silêncio, eles representam também 400 anos em que o povo ele permaneceu se afastando da presença do seu Senhor. Mas isso não é um fato que se estabelece para todo o povo de Deus. As Escrituras também nos ensinam que em todas as épocas, em todos os momentos da história, sempre houveram e sempre haverá remanescentes fiéis. Aqueles que poucos, no meio de uma grande multidão, que poderiam também viver uma vida pensando só em si mesmos, nos seus desejos, apaixonados por esse mundo, mas ao invés disso, eles
quebrantam o coração pelo chamado divino, eles se arrependem dos seus pecados e eles escolhem viver uma vida justa e santa, mesmo que ao redor deles pareça que eles estejam completamente sozinhos. Na história do cristianismo, nós já vimos isso por diversas vezes. Já vimos isso acontecer lá no princípio, quando a igreja foi estabelecida por Constantino, e praticamente muitos que não eram cristãos, eles escolheram entrar na igreja para agradar o imperador. A igreja, infelizmente, sofreu danos sérios com aquela decisão do imperador, porque ela começou a encher de gente que se dizia cristão, não sendo cristãos. E na medida que o tempo foi passando, a beleza do Evangelho de Cristo foi sendo colocada de lado. Grandes eram aqueles que escolhiam os pecados ao invés do caminhar com Cristo. E por isso a beleza do povo de Deus ela foi se perdendo na história. Entretanto, poucos haviam ali que começaram não somente a perceber os pecados, como eles denunciaram também os pecados da igreja e os pecados do próprio imperador em fechar os olhos para muitas dessas coisas. Em outras épocas da história, como a época da Reforma, quando o catolicismo romano ele se portava de uma maneira totalmente distinta das Escrituras, também encontramos em diversos países diferentes, diversos reformadores diferentes que se levantavam para dizer: essa igreja não é uma igreja verdadeira, essa igreja não é uma igreja genuína. Sempre houveram remanescentes fiéis que estavam dizendo: há um Deus nos céus, nós devemos servi-lo e nós estamos aqui para que se cumpra em nós o chamado que ele fez por nossas vidas. Nesses 400 anos de silêncio, não foram 400 anos de perdição para todos. Houveram remanescentes fiéis. E agora, 400 anos depois, o Senhor, mais uma vez, quebra o silêncio e começa a falar com o seu povo. E ele encontra um casal que tem muito pouco significado dentro das Escrituras, porque eles são citados muito poucas vezes. Mas Zacarias e Isabel, esse sacerdote, essa descendente de Arão, eles se colocaram em disposição ao Senhor para que o Senhor pudesse cumprir as profecias do Antigo Testamento por meio deles e para que o nome de Cristo fosse glorificado por meio de suas ações. Nos dias de Herodes, é isso que nos chama a atenção no início desse texto, rei da Judéia, havia um homem chamado Zacarias, um sacerdote do turno de Abias, e sua mulher, que era descendente de Arão, chamada de Isabel. O contraste já se dá desde o início nessa passagem. Nos dias de Herodes, esse Herodes que aqui está sendo descrito é o que Flávio Josefo, um grande historiador da igreja, ele chama de Herodes o Grande. Herodes, ele não era simplesmente o governador da Judéia. Ele governava também a Galileia, ele governava a Pérsia, a Pérea e a Síria. Ele era um governador muito poderoso, com muito governo sobre si. Mas é aqui, esse grande governador, ele entra em contraste com um homem simples, um sacerdote, dentre os 20.000 sacerdotes que haviam em Jerusalém naquele período em que os judeus estavam ali. Zacarias, que trabalhava um turno apenas, no turno de Abias, e sua esposa, que era Isabel, que ambos eram servos do Senhor, serviam ao Senhor diligentemente, ouviam a palavra de Deus, e aqui as Escrituras os chamam de irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Observe que nesse pequeno trecho das Escrituras,
O Senhor está falando para nós, na verdade, muitas informações a respeito de quem é Deus e de como esse Deus se relaciona com o homem. Preste bem atenção, são 400 anos de silêncio, não é isso o que é descrito? Não são 400 anos em que o Senhor não fala. Isso não significa que são 400 anos em que o Senhor abandonou o seu povo. Nós estamos diante de um casal simples de Jerusalém, um homem que era um dos sacerdotes, dentre uma multidão de sacerdotes, que estava sendo observado por Deus e preparado por Deus para um ministério muito específico, que nós vamos ver a seguir. Mas o Senhor não havia abandonado Zacarias e Isabel, Ele estava os acompanhando. Se eles aqui são chamados de irrepreensíveis em todos os seus preceitos e mandamentos, é porque o Senhor está os capacitando a isso, mesmo que em seu redor todos estejam se perdendo. O contraste de livros como o de Lucas é o contraste da simplicidade de um sacerdote chamado Zacarias, em contraste também com outros que vão surgir posteriormente, que são grandes mestres da lei, estudiosos, fariseus, que estudaram as Escrituras a vida inteira, e ao invés de seguirem a Deus e de serem vistos como irrepreensíveis, são chamados, por exemplo, de raça de víboras, de perdidos, de totalmente desconectados do governo de Deus e da soberania do Senhor de toda a terra. A verdade é que a fidelidade, ela não se encontra somente entre aqueles que aparecem muito ou aqueles que aparecem mais. A fidelidade nas Escrituras, na maioria das vezes, ela vem por meio da simplicidade, daqueles que não têm intenção nenhuma de aparecer, daqueles que simplesmente estão cumprindo com o seu chamado e com o seu ministério, e na sua pequenez, eles são chamados a fazer grandes coisas para o Senhor. Zacarias e Isabel são dois destes personagens que escolheram andar com Cristo, andar com Deus, irrepreensíveis nos seus preceitos e no mandamento do Senhor. E eles estão na presença deste que é o Deus de toda a glória, sendo aprovados por Ele. Isso também é uma marca específica e uma marca especial. Quando encontramos momentos assim na história, na Escritura, é porque usualmente alguma coisa muito importante está para acontecer. Você vai ver a mesma coisa na descrição, por exemplo, de Noé. Noé, quando toda a terra estava perdida, a palavra de Deus, ela fala assim, mas havia, no meio daquela loucura de todos pecando, um homem chamado Noé, e Noé andava com Deus. O contraste é exatamente o mesmo. Quando todos se perdem, alguém que Deus permanece fiel, e esse que Deus permanece fiel, tem um propósito específico na aliança que Deus tem com o seu povo. Porque Deus há de cumprir a sua aliança por meio daqueles que permanecem fiéis. E agora, encontrando esses fiéis ali no meio de Jerusalém, eles agora se deparam com um acontecimento. A Escritura diz, no versículo 7, que Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e além de ser estéril, eles também eram avançados em dias. A ideia da idade mais avançada é real para eles. Então, diante disso, nós mais uma vez percebemos algumas verdades das Escrituras. Primeiro, a nossa fidelidade a Deus não significa que a resposta a todos os nossos desejos e vontades, ela se tornará real. Aqui estamos diante de um homem ou uma mulher que, por causa desse versículo, nós podemos entender sim que eles gostariam de ter filhos, mas eles não foram presenteados com filhos por causa de um propósito maior que estava sendo relacionado com a vida deles. E a fidelidade deles, veja bem, Deus está olhando para eles e está dizendo,
eles são irrepreensíveis. Continua, ainda assim, mesmo sendo irrepreensíveis, não tendo as suas orações respondidas positivamente. A gente vai ver que uma das orações de Zacarias é que eles pudessem ter filhos. Entretanto, o Senhor até esse momento havia dito a eles que eles não teriam filhos, mesmo eles sendo fiéis, bons mantenedores da lei, zelosos no cuidado com Deus, no trato com o povo de Deus, no trato com a adoração. O Senhor diz não aos seus filhos. Essa é uma verdade que a gente tem que compreender e tem que entender. Nós não somos uma igreja que entende que Deus responde à igreja mediante o seu serviço. Não é porque nós servimos a Deus que merecemos que as nossas orações sejam concretizadas ou os nossos desejos possam ser cumpridos. Nós fazemos isso por obediência. Nós fazemos porque sabemos que não existe um outro lugar melhor do que estar na presença de Deus. E obedecer a Deus é necessário para a igreja de Cristo Jesus. Entretanto, isso não nos dá direito a nada, a não ser ao direito de podermos dizer que estamos fazendo o que é nossa obrigação. É isso o que a gente vai se deparar com as Escrituras. Se você fizer tudo certo, parabéns, você cumpriu a sua obrigação e você não merece honra nenhuma por isso. A nossa graça, o nosso tesouro é anterior à nossa obediência. Nós somos presenteados com a salvação. Salvação é essa que nós não merecemos. Salvação é essa que nós nunca poderíamos receber se não fosse a graça de Cristo Jesus sobre nós, derramando o seu sangue para nos purificar dos pecados e nos dando muito mais do que nós deveríamos receber, que é a eternidade com Cristo Jesus. Esse presente já nos foi dado. Qualquer coisa além disso é um plus, que a gente tem que entender que se Deus for gracioso, Ele é gracioso. Se Ele disser não, Ele continua sendo gracioso. A verdade de Deus, ela não pode ser que nós fazemos algo para receber algo em troca. A verdade de Deus é, Ele está no controle das nossas vidas. E estando no controle das nossas vidas, Ele vai fazer o que quiser das nossas vidas. O que basta é que sejamos encontrados fiéis. Esse é o ponto de Zacarias e Isabel. Apesar da frustração, da inquietação, do sofrimento, da vergonha, eles foram encontrados fiéis. Sendo encontrados fiéis, somos levados a um outro momento dessa exposição nas Escrituras. Momento em que Deus literalmente quebra o silêncio, falando e diretamente a Zacarias. Zacarias, ele exerce a sua função sacerdotal, então, de forma comum e normal. Um ponto, haviam 20.000 sacerdotes aproximadamente em Jerusalém naquele período. Esses 20.000 sacerdotes, eles se dividiam em 24 grandes famílias. Essas 24 grandes famílias, elas faziam grupos pequenos dentro das centenas de membros de cada uma dessas famílias, e eles ficavam responsáveis pela adoração ao Senhor no templo ali no santuário em Jerusalém. O templo do Senhor era um templo que funcionava 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, durante todos os meses do ano, durante todo o templo estava funcionando, os sacerdotes deveriam estar ali. Mas não há como, com 20.000, você eleger simplesmente alguns, todos foram chamados a esse ministério. Então, basicamente, eles fizeram naquele período divisões de 15 dias de serviço para cada grupo de sacerdotes. E esse grupo de sacerdotes, então, ele ia ali para o templo em Jerusalém,
e durante 15 dias eles serviam ao Senhor. Durante o restante do ano, eles tinham que trabalhar para cuidar das suas famílias, dos seus pagamentos, do seu suprimento, das suas necessidades. Durante 15 dias, eles tiravam a sorte para ver quais serviços dentro do templo cada um deles faria. Alguns teriam que limpar as mesas, outros teriam que limpar o pátio, outros teriam que preparar os animais, outros fariam o sacrifício, e havia também aquele que manteria o incenso queimando na presença de Deus. Na presença de Deus, não sei se os irmãos se lembram, lá na descrição do santuário no Antigo Testamento, havia um fogo que nunca podia se apagar. Esse fogo, ele estava ali o tempo todo aceso. E os sacerdotes, eles constantemente entravam, um desses sacerdotes que estava destinado para manter esse fogo aceso. Ele ia lá, colocava lenha e ele saía do Santo dos Santos. Depois, mais tarde, ele voltava, colocava mais lenha e saía do Santo dos Santos. O fogo não poderia apagar, senão eles sofreriam punições. E outro sacerdote, ele faria o que aqui Zacarias foi convocado a fazer: queimar incenso perante o Senhor. Esse incenso, ele era um material muito específico que foi dado por Deus para que eles pudessem pegar aquele incenso e eles jogavam no fogo que estava ali queimando na presença de Deus. Ainda não era no Santo dos Santos em si, era naquele local que rodeava o Santo dos Santos. Porque lá dentro do Santo dos Santos mesmo, a descrição é que se qualquer homem se adentrasse, imediatamente ele provavelmente morreria por causa da presença do seu Deus. Então, esse sacerdote, que aqui era Zacarias, ele entra no local onde está o Santo dos Santos, ele pega aquele incenso em suas mãos e ele joga no fogo, e na medida que ele joga no fogo, a fumaça do incenso ela se faz, e o aroma desse incenso enche todo aquele espaço, e era um cheiro, um odor agradável, que a ideia é que é um cheiro, um odor tão agradável, que ele deveria somente permanecer na presença do Deus Todo-Poderoso. O sacerdote joga o incenso, e a ideia é que ele saia, porque ele não é para ele ficar ali também cheirando aquele cheiro, porque não é para ele aquele incenso, é para o Deus de toda a terra. Então ele joga e sai. E a ideia é que quando ele está ali jogando esse incenso, para que o cheiro pudesse se espalhar ao Senhor como um tipo de sacrifício a Deus, toda a multidão do lado de fora orava. Orava porque a ideia é que aqui um culto está acontecendo. É um tipo de ação de culto, de adoração com Israel. Enquanto o incenso é lançado, o povo de Deus do lado de fora ora, clamando a Deus pela sua misericórdia, clamando a Deus pela sua graça, clamando a Deus para que Ele envie o Messias esperado, para que Ele restabeleça a paz em Israel, para que Ele os livre dos seus inimigos. Todos esses pedidos estão sendo feitos do lado de fora. E Zacarias, ele está ali dentro cumprindo parte do que era chamado o culto a Deus naquele momento. E durante esse período, enquanto ele ainda estava ali oferecendo o incenso ao Senhor, a palavra diz que algo que não acontecia há 400 anos, então começa a acontecer. Um anjo do Senhor aparece naquele lugar. Do lado direito do altar, um anjo do Senhor se posta em pé, e em pé ele se apresenta a Zacarias. Zacarias, ele fica completamente perturbado. Veja bem, muita gente fica com interesse, né? Eu gostaria muito de ver um anjo, queria ver como que é um anjo de Deus, deve ser um negócio legal demais. Nas Escrituras, todo mundo que vê anjo fica assustado e com medo e achando que vai morrer. Mas aí, por aí tem uma galera vendo um anjo que
está trocando ideia com anjo, jogando carta com anjo, pegando informação com anjo que não devia. Não parece tanto os anjos das Escrituras, não. Zacarias, ele enche o coração de temor, como é normal a todos aqueles que veem anjos nas Escrituras. E o anjo, como é normal também, quando eles começam a falar com aqueles que os veem, ele fala a mesma coisa. Zacarias, não tema. Por que ele tem que falar não tema? Zacarias, eu não vim aqui para te matar. A ideia é essa. Calma, Zacarias, eu não vim aqui para tirar a vida, não. Pode ficar calmo, não vim te destruir. A presença de um anjo, ela gera isso. Não é simplesmente uma virtude alguma ver anjos, né? É temeroso vê-los. E esse anjo diz para Zacarias, não temas. E olha a resposta desse anjo, porque a tua oração foi ouvida. Observe bem, aqui nós estamos diante de um anjo que está dizendo para Zacarias, a sua oração foi ouvida. Aparentemente, parece que tudo isso que pode acontecer aqui pode ter sido sorte. Muita gente vê isso como sorte, até a palavra que a gente usa aí, né, coube-lhe a sorte, lá no versículo 8, de ser ele que iria lançar o incenso. Coube-lhe a sorte. E muita gente pensa que essas coisas são por sorte, que aquele anjo apareceria, talvez se tivesse a sorte caído para outro sacerdote. Mas nós que somos crentes, nós não acreditamos em sorte. Nós acreditamos em um Deus soberano e que tudo que Ele faz acontece exatamente como Ele quer que aconteça. Cada detalhe, cada mínimo detalhe acontece exatamente porque Deus planejou assim. Deus planejou que Zacarias estivesse lá. Deus planejou que Zacarias fosse quem visse o anjo. E Deus levou Zacarias ali porque a oração de Zacarias estava sendo ouvida na mesma proporção que a oração do povo de Deus também estava sendo ouvida. Com um ato apenas, Deus está respondendo a duas orações. E então esse anjo diz a Zacarias, Zacarias, Isabel, a sua mulher, ela vai te dar à luz um filho, e você vai dar o nome desse filho de João. O anjo só falou isso, inicialmente. Depois ele continua, enfatizando o que esse filho vai trazer para Zacarias. Vai trazer prazer, alegria e regozijo com o nascimento dele. Isso tudo evidencia exatamente o que a oração de Zacarias está pedindo. Eles estão esperando, na expectativa de ter um filho. Isabel nunca concebeu. Então, esse filho, ele vai trazer prazer e alegria. Muitos se regozijarão com o seu nascimento. E o versículo 15 conecta aí todo esse texto com tudo que a gente está esperando desde os 400 anos de silêncio. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Converterá os filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Essa profecia, ela estava sendo aguardada há centenas de anos pelo povo de Israel. Eles já sabiam que alguém seria enviado antes daquele que viria, que seria o Messias. Alguém que viria para abrir o caminho do Messias. Mas até aquele momento, não houve nenhuma evidência de ninguém que veio para abrir o caminho do Messias. E agora, Zacarias, ali na sua pequenez, no seu serviço comum e corriqueiro ao Senhor, ele se depara com esse anjo, e esse anjo diz: Zacarias, agora você vai ter um filho, mas você não vai ter qualquer filho,
você vai ter o filho daquele que vai preceder o Deus da glória. Aquele que vai trazer alívio ao cansado. Daquele que vai trazer salvação ao perdido. Você vai trazer a vida, aquele ao qual as profecias já disseram. Ele chamará os filhos de Israel ao arrependimento, e eles os ouvirão. Aqui há um contraste gigante ao silêncio que Deus estava falando. Todos os últimos profetas, eles falaram, mas nenhum deles foi ouvido. Agora, esse profeta falará, e eles ouvirão a esse profeta. Tudo aparentemente vai ser diferente. Esse será cheio do Espírito Santo. E é curioso, a gente vai ver isso dentro de algumas semanas, que realmente, desde o ventre materno, João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. Quando Isabel visita Maria, isso é lá do meio para o final do capítulo 2, quando ela adentra a casa, Maria se depara com o fato de que Isabel, ela começa a falar algumas palavras para Maria que ela nunca imaginava. E por que ela faz isso? Porque ela entende que aquele, inclusive, que estava no seu ventre, ele se movia reconhecendo que o Filho de Deus estava presente. Desde o ventre materno, João Batista aparentemente já estava cheio do Espírito de Deus. E ele já podia reconhecer a presença do Senhor da glória. Parêntese, mais uma vez, aqui estamos diante também de uma descrição clara e nítida de que a vida no ventre é muito mais vida do que se diz por aí, não é verdade? Conglomerado de células. Será que a vida no ventre é simplesmente isso? Obviamente que não. É vida abundante na presença de Deus, servos do Senhor, vida plena e real. Não é uma potencial vida, é vida a ponto de reconhecer a presença de Deus, de Cristo, no ventre da outra mulher, baseado, obviamente, no poder do Espírito de Deus. Vida que se inicia muito antes de nascer, e vida que nós devemos defender, baseados no mandamento do Senhor: não matarás. Defendamos a vida enquanto pudermos. Fecho parêntese, voltamos para o nosso texto. A realidade que aqui Zacarias se tem então e reencontra é que todas as profecias, todas as expectativas do povo de Deus, elas estão prestes a se realizar mediante a um filho que ele vai ter. Só tem um problema em toda essa narrativa. Zacarias foi agraciado por Deus. Preste bem atenção. O anjo não está virando para Zacarias e falando assim: Zacarias, se você tiver fé, se você acreditar, ou se você fizer isso, você e Isabel vão ter um filho. É isso que o anjo falou? Não. O anjo está falando assim: ó, o que Deus falou está falado. Você e Isabel vão ter um filho, e ele vai ser aquele que vai preceder a Cristo Jesus. Ele vai ser grande no reino dos céus. Mas Zacarias não acreditou tanto nisso. E o versículo 18 mostra isso. Zacarias vira para o anjo e ele fala: mas anjo, como pode acontecer isso? Eu e minha esposa, nós já somos velhos, minha mulher já está avançada em dias. A gente sabe da informação lá do começo que ela era estéril. A Zacarias está com grande dificuldade aqui. Ele está olhando para o anjo, vendo um sobrenatural diante de si, e mesmo com sobrenatural diante de si, ele está falando assim: mas não tem jeito não. Como é que faz, anjo? Como que isso vai acontecer? Como que eu, Isabel, uma mulher estéril, já velhos, como é possível que a gente tenha um filho? E essa é a grande questão que
que a gente muitas vezes não reconhece. As promessas de Deus, quando a promessa é real e ela é existente, não existe nenhuma possibilidade dela falhar. É absolutamente nenhuma possibilidade dela falhar. Porque o nosso Deus não é um Deus de meia palavra, Ele não é um Deus que muda de ideia, Ele não é um Deus que volta atrás, Ele não é um Deus que não governa todas as coisas da maneira como Ele deveria. Ele é um Deus que o mundo físico foi criado por Ele. Então o mundo físico não pode impedir que Ele faça o que Ele disse que vai fazer. Isso está nas Escrituras o tempo todo. Essa dúvida que aqui está presente não nasceu aqui em Zacarias e Isabel, não. Você se lembra dessa mesma discussão lá atrás, primeiro com Abraão, não foi? Abraão e Sara, vocês vão ter uma grande descendência. E já está o homem com 90 anos e nada. E cadê a descendência de Abraão? E ninguém mais acha, ele já está assim, vou dar um jeito da descendência acontecer, vou encontrar uma outra mulher, vou dormir com outra mulher, porque tem que ter uma descendência. E a falta de convicção na fé, nas promessas que são dadas por Deus aos homens, ela sempre gera problemas para o povo de Deus. Vai lá Abraão, dorme com quem não devia, tem filho com quem não devia, e até hoje esse povo é inimigo de quem? Do povo de Deus. Porque ele não devia ter feito o que ele fez. As consequências da falta de fé nas promessas de Deus, elas sempre geram problemas para aqueles que são o povo de Deus. Isso aconteceu repetidas vezes no Antigo Testamento, a gente não tem tempo de ver isso, e aqui mais uma vez acontece. Como pode, Deus? Como pode eu ter filho? Esse anjo que aqui se identifica, são pouquíssimos momentos nas Escrituras que anjos se identificam aos homens. E esse anjo se identificou, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, e eu fui enviado para te trazer as boas novas. Ele não falou assim, não vai acontecer não. Ele falou assim, olha, eu já te dei a boa nova. Mas já que você não acreditou, o versículo 20 vai acrescentar, já que você está na dúvida do poder de Deus, já que você está na dúvida do que Deus está fazendo na sua vida, você vai ficar mudo durante um tempo. O preço da falta de fé de Zacarias foi ele ficar calado durante pelo menos aí 9 meses, né? O tempo em que Isabel estava grávida. O que acontece aqui não é tão ruim não, viu, gente? Porque a gente vai entender lá na frente o resultado desse silêncio. Quando esse homem finalmente abre a boca, lá no cântico de Zacarias, ele não abre a boca para falar qualquer bobagem, não. Para falar que está feliz, não. Ele abre a boca para fazer uma das canções mais belas a respeito do Messias que nós vamos encontrar nas Escrituras. Porque por 9 meses ele não pôde falar o que ele queria, que a glória de Deus estava vindo sobre eles e que ele estava vendo com os seus próprios olhos o poder de Deus se manifestar para a salvação do povo de Deus. Até a mudez de Zacarias tinha propósitos nas mãos de Deus. E ele fica mudo, obviamente, por causa da sua desobediência. Lembra bastante Moisés lá para entrar no Egito, para entrar na terra prometida, que Deus vira para ele e fala, fala com a pedra. E aí, em vez de falar com a pedra, o que ele faz? Ele bate na pedra, como se a ordem de Deus pudesse ser mudada. A água sai do mesmo jeito, mas Moisés não entra mais na terra prometida. Todo ato de infidelidade a Deus, ele também tem consequências, a Escritura nos mostra isso. Mas Zacarias, então, se torna mudo, até que venham a se realizar essas coisas. Porque ele não acreditou na palavra do anjo, no tempo preciso se cumpririam essas coisas.
Zacarias já estava ali dentro por tempo demais. Lembra que ele estava num culto. Um culto em que todo mundo lá fora estava esperando alguma coisa acontecer. A gente não tem um culto que se parece com um culto judaico, que o culto judaico ele é bem distinto em operatividade do culto cristão. Porque no culto judaico Deus estava em um lugar. No culto cristão, Deus está em nós, porque o Espírito Santo agora foi dado a todos os crentes. No Antigo Testamento não era assim. A presença de Deus se manifestava em um lugar específico. E por causa disso, a adoração era num lugar específico. Hoje, em qualquer lugar do mundo, a gente pode adorar o Senhor. Está aí, né? O Paulo Henrique mandou um vídeo hoje para a gente, lá na Polônia, com o povo cantando as mesmas músicas que a gente canta aqui em polonês. E a gente não entendeu nada, mas entendeu tudo, porque a letra é parecida. A letra é a mesma, né? Só é a língua totalmente diferente. Mas a adoração não tem mais um lugar. Ela não é mais feita mediante as mesmas ações. A adoração agora é muito mais fluida, porque a presença de Deus é muito mais fluida. Então, nesse sentido, a adoração do povo de Deus no Antigo Testamento era distinta da nossa. Mas Zacarias já estava ali dentro por tempo demais, lembra? Era para ele entrar, jogar o incenso e sair. Ele já estava respirando aquele incenso há um tempão. E não só respirando o incenso, como ele já tinha visto o anjo, ele já estava conversando com o anjo, e ele sai dali, depois que esse anjo, ele para de falar e provavelmente ele desaparece. Quando ele sai, ele estava... todo mundo já estava admirado do lado de fora. E quando ele sai, não pode falar nada com quem estava do lado de fora. Imagine o coração de Zacarias. Ele está esperando a vida inteira para falar que a esposa dele está grávida, vai ficar grávida, que eles vão ter um filho. E agora ele acha um anjo dentro do templo do Senhor, e esse anjo diz: você vai ter um filho. E aí quando ele sai, ele está mudo, ele não pode falar para ninguém. Como que ele vai falar para aqueles que estão ali, que Deus mandou dizer que ele vai ter um filho, que esse filho vai ser o predecessor do Messias? Não tem como. Zacarias estava na maior frustração da vida dele perante os seus companheiros de trabalho. Ele se calou e ele continuou calado. Mas não foi só Zacarias que continuou calado. Passou aqueles dias, Zacarias volta para sua casa. Quando ele volta para sua casa, Zacarias percebe uma coisa: a palavra de Deus é real, ela é viva e ela é eficaz. Isabel, a mulher estéril, a mulher idosa, ela se encontra grávida. E ela, sabendo o que estava acontecendo, ela se mantém oculta por 5 meses. E durante 5 meses, o que estava no seu coração é o que está aí no versículo 25. Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Se lembre, Isabel é uma mulher fiel, mas tinha um problema ali quanto à fidelidade de Isabel. A mulher que não tinha filhos no povo judaico era considerada uma mulher amaldiçoada. Onde que está escrito isso nas Escrituras? Lugar nenhum. Não tem lugar nenhum que fala isso. Mas o povo de Israel, você lembra que eles estavam bem distantes de Deus? E eles criaram essas regras, esses pensamentos. Se uma mulher não fica grávida é porque a bênção de Deus não está sobre ela, é porque a maldição de Deus está sobre ela. E aí o curioso é o contraste que Deus está criando nisso. Porque quando Deus olha para Isabel e para Zacarias, ele está dizendo: esses dois são servos meus, fiéis, irrepreensíveis. Mas perante a sociedade judaica, ela estava sendo amaldiçoada porque não tinha filhos. O contraste, ele é um contraste meramente humano.
E esse é uma das grandes ensinos que a gente vai conseguir perceber na relação, na concepção, né, de João Batista em Isabel e Zacarias, porque a gente tem que perceber que muitas vezes a gente está muito mais preocupado com o que o mundo vê do que com o que Deus está vendo. Muitas vezes a gente está muito mais importância ao que acontece aqui do que está acontecendo lá. E muitas vezes a gente ouve muito mais as vozes daqueles que estão ao nosso redor do que ouve a voz de Deus. O povo de Deus, ele não pode ser assim. Isabel é exatamente a mulher que mostra essa virtude. Quando Isabel fica grávida, o que ela poderia ter feito? Ela podia ter saído, andando em Jerusalém, falando, tá vendo? Você não falou que eu sou amaldiçoado? Está aqui, ó. Estou com um bebê no bucho. E agora? O que você vai falar? Não sou amaldiçoada? Aqui, ó. Estou grávida. Era estéril, sou idosa e estou com um bebê no meu ventre. E agora? Como é que vocês vão falar de mim? Ela fez isso? Ela ficou quieta. 5 meses quieta. 5 meses, meu irmão, a barriga já cresceu. Já dá para saber que a mulher está grávida. Já dá para ter a noção disso. Ela se cala. Ela se porta como um crente verdadeiro, que não está ali para cobrar juízo que pertence a Deus. Curiosamente, essa mulher é a que recebe o segundo melhor elogio do Novo Testamento no que diz respeito a mulheres. Porque depois de Maria, ela é a que recebe a maior graça divina, que é ser a mãe de João Batista. A descrição das Escrituras é essa, que no Novo Testamento, de mulher, ela é a segunda mais agraciada por Deus. Isabel, aquela que foi amaldiçoada por muitos. E aqui estamos diante da verdade de Deus, que o povo de Deus, ele não cede às tentações que o pecado tenta trazer ao nosso coração. As virtudes e as bênçãos que Deus nos dá, não são virtudes e bênçãos para a gente sair por aí esfregando na cara dos nossos inimigos, zombando deles porque eles perderam. Ou as bênçãos de Deus não são motivo para a gente ficar se exaltando, se glorificando, se tornando maiores do que deveríamos. As bênçãos de Deus, elas são nos dadas para a gente continuar glorificando a Deus. Porque no final das contas a gente ganha as bênçãos de Deus sem merecê-las. Nenhuma delas a gente merece. E quando as recebemos, nós as recebemos para a glória do nosso Rei. Por isso, se você tem um bom emprego, glorie-se em Cristo e use o seu emprego para a glória dele. Se você tem recebido um bom salário, glorie-se nele e cuide do seu dinheiro para que Cristo seja glorificado. Se você tem talentos com as suas mãos, com a sua boca, se você pode falar ou fazer coisas que são reconhecidas nesse mundo, use isso não para a sua glória, mas use para a glória de Cristo. O que importa é que no fim Ele apareça, Ele seja glorificado, Ele seja exaltado e, se possível, você suma dessa história, que no final ninguém olhe para você e diga que você é algo, mas que sempre digam: Cristo é soberano, glorioso, exaltado, perfeito e justo, e Ele tem que ser exaltado em todos os tempos. Porque é para isso que vivemos. Só para isso que vivemos. E assim a gente vai seguir os passos de Isabel. Calado, quieto, 5 meses se anulando, para que o nome de Deus seja exaltado sobre todos. Como podemos ver uma narrativa como essa e não ser impactados, meus irmãos? Por quê? Porque aparentemente essa narrativa aqui, agora no final, parece que ela foi gloriosa, né? Até anjo apareceu. Mas veja como essa narrativa,
ela é uma narrativa totalmente simples e ela é uma narrativa totalmente ordinária. Quando que a gente descobriu que um anjo apareceu para Zacarias? Foi muito tempo depois do anjo aparecer para Zacarias. Eu não imagino como é que Zacarias tentou contar para Isabel que um anjo apareceu, não. Foi por sinais, né? Mas ele tentou de alguma maneira. Mas se ele conseguiu, eu imagino que a reação de Isabel foi assim: pronto, meu marido está maluco. Agora é mudo e maluco. Porque não faz sentido nenhum que ele está falando. E se ele ainda virar e falar assim, ó, um anjo apareceu, falou que você vai ficar grávida, pense na complexidade de falar isso tudo. Um anjo apareceu, falou que você vai ficar grávida e ele me deixou mudo porque eu não acreditei. Rapaz, Isabel já estava no final das contas assim, pronto, vou internar, né? Vou denunciar, ele está usando alguma coisa muito estranha, porque não faz sentido isso, nenhum, isso daqui, essa história. Não faz. Mas não tem que fazer. Porque a história de Deus não faz sentido nenhum mesmo para nós. E a narrativa do que Deus faz na nossa vida, ela é uma narrativa exatamente assim. No sentido de que, quando a gente permite que Deus haja, quando a gente permite que Deus faça a história dele acontecer na nossa vida, a história não vai acontecer do jeito que a gente quer. Mas ela vai acontecer de um jeito tão mais belo, tão mais glorioso, tão mais evidente do poder de Deus, que no final você vai falar assim, eu não acredito que isso aconteceu. Eu não conseguiria imaginar que Deus fez isso acontecer do jeito que Ele fez acontecer. E tudo isso só acontece na hora que Deus quer, do jeito que Deus quer, para a glória dEle e sendo tudo para Ele. A história de Zacarias e Isabel nos fazem reconhecer que o nosso serviço a Deus cotidiano é o que a gente precisa continuar fazendo. Pode não ter glória nenhuma nisso, irmão. Ele só estava entregando incenso. Pode ser que você venha aqui na igreja só para prestar um culto a Deus. E você vai ver o Senhor mudando a sua história. Pode ser que você esteja simplesmente fazendo a sua devocional no quarto. Na hora de Deus, Ele pode mudar tudo, fazer tudo diferente. Mas o que precisamos fazer é fazer exatamente o que Zacarias e Isabel fizeram. Se encontrar prontos na presença de Deus para servir a Deus. O que importa, Paulo disse, é que os despenseiros sejam encontrados fiéis. O que importa é que quando Deus olhar para você e disser, eu quero usá-lo, você seja encontrado fiel. A sociedade pode estar destruída, o seu redor pode estar uma confusão que só. Se você estiver fiel, o Senhor pode usá-lo para grandes coisas. E observe que aqui nós estamos falando de uma grande coisa, que é muito maior do que qualquer grande coisa que a gente pode imaginar. Porque a gente está falando de João Batista, aquele que viria para abrir os caminhos de Jesus. As profecias estavam se cumprindo. E se a profecia de João Batista se cumpriu, a próxima é a profecia do próprio Cristo. E então a salvação chegou a esse mundo. Mas essa parte da história a gente não vai cobrir hoje não, só semana que vem. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Deus santo e majestoso, que bênção a gente vê que pessoas comuns como Zacarias e Isabel, limitadas como Zacarias e Isabel, eles podem ser usados pelo Senhor para glorificar e honrar o seu santo nome.
Estamos aqui, Deus, não como pessoas que têm algum reconhecimento ou que têm alguma dádiva para oferecer para o Senhor. Não, Deus. Que estamos reconhecendo que a gente também não é nada. E a gente precisa, Deus, da sua graça sobre nós, para que nós possamos, em primeiro lugar, nos ser encontrados fiéis. E em segundo lugar, Deus, para que a gente possa ver a sua glória, o seu poder e a sua majestade se manifestando sobre as nossas vidas, para o louvor do seu nome. Que a gente disponha tudo que a gente tem ao Senhor, Deus, como Zacarias e Isabel fizeram naquele dia. Eles não só aceitaram o chamado do Senhor, como eles criaram João Batista do jeito que o Senhor enviou, mandou eles fazerem, para que ele pudesse fazer exatamente o que o Senhor mandou eles fazerem, mesmo sabendo, Deus, o preço que seria para João Batista cumprir tudo aquilo que ele tinha que cumprir. Mas o que importa, Deus, é que a gente esteja na sua presença, servindo ao Senhor, contribuindo para o reino de Cristo Jesus, esperando que a sua glória seja manifesta. E é isso que a gente quer, Deus. A gente quer ser instrumentos na mão do oleiro, para que a glória do oleiro se torne presente e real em nossas vidas e por meio das nossas vidas. Que o Senhor use essa igreja, Deus, esses sacerdotes de Cristo Jesus que aqui estão, para honrar o seu santo nome, onde quer que eles estejam. E que o Senhor seja glorificado em nós. Essa é a nossa oração. E assim fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar